Fala galera, vou comentar hoje aqui sobre essa prova de analista do TJ Pernambuco de 2025. Fazer esse videozinho de freestyle aqui pra quem, assim como eu, gosta de depois que faz uma prova, né, ver as impressões de outras pessoas, o que é que elas acharam da prova, quanto elas acertaram, pra fim de comparação. A gente sempre, nem todo mundo gosta, mas muita gente gosta, né, depois de fazer uma prova, ver como é que os outros foram, pra ver se foi bem e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu tenho que comentar sobre essa prova é a seguinte: uma das provas mais difíceis que eu já fiz, assim, em termos de nível do conteúdo. Eu posso falar que é a prova da IBFC, né? Eu já fiz 3 provas da IBFC, na verdade, contando com a prova da semana passada de técnico, que eu posso até comentar um pouquinho também sobre ela. Mas contando com a prova da semana passada, eu fiz 3 provas da IBFC. Eu fiz a prova dos Correios ano passado, foi o primeiro concurso que eu passei dentro das vagas, né? Até agora nada de ser chamado, né? Concurso dos Correios já de rosca, mas fiz a prova, né? Estudei para a prova, então já entendi um pouquinho como é que funciona a banca. E a prova da semana passada de técnico do TJ Pernambuco, somada a essa, vamos a 3. E assim, a impressão que dá da IBFC é que é um pouco mais fácil o nível da questão. Você consegue acertar algumas questões mesmo sem saber o conteúdo aprofundadamente. Mas em termos de conteúdo mesmo, do quão rebuscado era o conteúdo, essa aqui foi uma das provas mais difíceis que eu já fiz. Eu colocaria ela atrás só da prova do MPU, que eu fiz também esse ano, que foi da FGV, né? FGV é uma prova de complexidade altíssima. E assim, aquela prova eu não tinha estudado. Foi, acho que a única prova que eu fiz de 2023 pra frente que eu fiz sem estudar de fato. Para as matérias que estavam ali no edital. E já estava inscrito, então acabei indo fazer. Aquela prova foi mais difícil do que essa. Também era de nível superior, né? E é até engraçado comentar isso, porque eu achei engraçado ontem, né, fazer a prova. E assim, essa prova aqui era de nível superior, né, analista. E achei até engraçado porque eu me surpreendi, porque eu tô acostumado a fazer prova de técnico, né, em regra prova de nível médio. E geralmente eu vejo um público bastante jovem na prova, né. Tem pessoas um pouco mais velhas, mas geralmente a maioria é um público jovem. E ontem eu consegui perceber assim as pessoas com uma feição de pessoas um pouco mais velhas, né? Eu achei até engraçado isso, porque por mais que pudesse ser até intuitivo, eu não estava esperando, eu não pensei nessa questão. E aí quando eu tava lá, eu falei, rapaz, que resenha, né? Então assim, deixando de conversar e falando da prova, né? Achei bastante difícil a prova em termos de conteúdo. Eu acabei, em termos de números de acertos, né? Eu acabei fazendo 45 de 60, né? Mas desses 45, 14 pontos foram nas básicas, né? Eu só errei uma questão ali da parte de português e raciocínio lógico, foi até melhor do que na semana passada. Na semana passada, na prova de técnico, eu acertei 12 das 15, né? Tem uma questão ali que é discutível, né, de raciocínio lógico, tinha 2 respostas. Eu acabei errando aquela, se for anulada, tem um aumentozinho, né, ali de meio ponto, mas isso aí não é tão relevante pra mim, porque a nota de corte, né, o corte ali das básicas, ele derrubou muita gente, então não sei se é vantajoso pra mim ganhar esse ponto, que muita gente vai ganhar também, né, e ressuscitar algumas pessoas que podem estar fora do jogo por causa dessa questão, né, então não sei se é vantajoso. Mesma forma, muita gente errou essa questão, então tipo, fica meio que elas por elas. Aqui nessa prova, eu tive dificuldade fazendo a prova na parte ali de português. Raciocínio lógico não, raciocínio lógico eu achei tranquilo. De fato ele fiz muito rápido a parte da raciocínio lógico, só teve aquela questãozinha de probabilidade, né? Pelo menos um carro com a janela aberta. Essa foi a única que eu passei um pouquinho mais de tempo, as outras eu fiz muito rápido. A questãozinha de análise combinatória ali, bem, assim, pra mim tá bem tranquila ali, já ficou batido, né? Análise combinatória era uma matéria que eu tinha muita dificuldade, né? Porque eu fazia Enem, não conseguia entender muito bem a lógica, mas já foram tantos concursos, né, que caiu análise combinatória, e eu sabendo que era uma deficiência minha, estudei análise combinatória, então ali aquela questão ela já fica mais simples pra mim.
Não vou dizer que é fácil, porque análise combinatória eu não acho fácil, mas ali eu acho que é um pouquinho mais trivial. E a questão de probabilidade eu acertei na sorte, porque eu não sabia fazer, não consegui fazer essa questão de probabilidade. Não entendi muito bem a lógica, mas acabei na técnica de chute ali, né? Quando eu terminei a prova, analisei quantas eu tinha marcado de cada uma. E a alternativa que eu menos tinha marcado era a letra B. E aí nas questões que eu não sabia, eu chutei B. E aí eu só fazia um juízo de tipo, essa questão aqui, eu já tinha analisado as questões, né? E aí eu deixava quais podiam ser, quais alternativas eram possíveis, né? Se eu tivesse cortado a letra B, eu não marcava a letra B, porque eu tinha certeza que não era a letra B. Mas, acho que, se não todas, no máximo uma eu não marquei a letra B usando a técnica de chute. Eu acabei acertando essa aqui da probabilidade. Então eu acabei ficando com 14 de 15 ali nas básicas. Infelizmente pra mim, né, porque a minha performance nas básicas ela sempre é melhor do que nas específicas, muitas bancas dão um peso menor, né, para as básicas ali, que é correto. Uma prova de poder judiciário, né, uma prova até mesmo uma prova técnica, vamos dizer assim. Eu acho correto que seja um peso maior para a parte do direito ali do que para a parte das básicas. Para mim é uma desvantagem. Se a parte das básicas estivesse em pé de igualdade, para mim era melhor. Mas não tenho nada a reclamar sobre isso. Na parte das específicas, essa semana eu acertei 31. 31 de 45. Assim, mas foi até bom porque eu não, realmente não... Assim, na parte ali, a minha prova era tipo C. Eu não sei qual era, se todas eram assim, mas a minha começou ali com a parte de constitucional administrativo. Não sei se só inverti a ordem das questões, mas na de todo mundo começou mais ou menos assim. Mas ali na parte de constitucional administrativo, velho, desculpa, pra mim ali pegaram tudo, a parte mais oculta da matéria, e colocaram ali as questões. Eu consigo fazer nas provas que eu faço, que tem constitucional administrativo, sempre uma boa performance, mas o meu conhecimento ali da parte de constitucional administrativo é aquele conhecimento mais trivial, é aquele conhecimento daquelas questões que estão em toda a prova, sabe? Da parte ali de administrativo, a organização do Estado ali na parte de administração direta e indireta, a parte de concentração e desconcentração, passando pelos atos administrativos, passando pelos poderes, passando pela parte ali também das leis mais importantes, 8.112, a 14.133, mas aquelas questões que mais caem em prova, né? Aquela parte da matéria que é a mais cobrada. A minha percepção dessa prova é que eles pegavam as coisas assim mais assim escondidas, né, da matéria, e eu não sei. Então a minha performance aí na parte de constitucional administrativo, eu não consigo dizer pra vocês agora, né, de administrativo foram tantas de tantas. Não consigo dizer porque a prova não é dividida, né, por matéria, ela é embaraçada, então eu não sei. Eu sei que eu tive bastante dificuldade em constitucional administrativo aqui, tanto na prova de técnico quanto na de hoje, na de ontem, eu tive bastante dificuldade. Eu assim, aqui nas específicas, por incrível que pareça, eu acho que eu fui mais ou menos bem. Fui mais ou menos bem, não. Eu acho que eu acertei todas. Assim, se eu não tivesse acertado todas, eu só errei uma. Ali da parte de tributário. Por que eu digo por incrível que pareça? Porque eu nunca tinha estudado tributário, só na faculdade, né? Eu tô no 8º, então eu fiz essa prova aqui, eu nem tenho nível superior ainda, mas eu já tô no 8º, né? Tô perto de encerrar o 8º, e aí ficaria só com o 9º e o 10º. Então, dependendo de que posição eu ficasse, poderia, né, já ter terminado, se eventualmente fosse chamado. E aí eu já tinha visto na faculdade, mas de forma bem, assim, só pra passar mesmo no período. E aí, assim, eu só estudei tributário agora na preparação para o TJ de Pernambuco na última semana. Na última semana eu só estudei tributário. Então, assim, eu acho que eu acertei quase todas. Se eu não tivesse acertado todas de tributário, eu só errei uma. Tributário foi ali uma coisa que eu fui melhor. Assim, a minha segunda metade aqui da prova, eu já consegui fazer melhor. Eu já estava conseguindo pensar um pouquinho mais nas questões ali, com mais lucidez. A primeira metade da parte de conhecimentos específicos, muito difícil.
Então assim, no final das contas eu fiquei com 38 pontos, né? Se vocês tiverem feito a continha aí já, 7 pontos ali nas básicas, né? Metade de 14 e mais os 31 na parte específica, 38 pontos. Então, assim, é uma nota. Eu concorro como candidato cotista, né? Sempre tem que passar pela heteroidentificação, eu nunca venço de véspera, né? Assim, as provas que eu fiz, a minha heteroidentificação foi ratificada, né? Foi confirmada, foi deferida, mas eu sempre me coloco assim em posição de humildade, eu me considero pardo, então eu sempre coloco como candidato cotista, mas a banca pode não considerar, mas assim, mesmo como candidato cotista, né, eu fiz a prova em Caruaru, eu acho difícil que essa nota seja suficiente para me colocar em condição de concorrer. E assim, o grande detalhe dessa prova para mim foi a discursiva. A discursiva para mim foi o grande ponto de, cara, aqui esquece, aqui nem cria expectativa porque eu não sabia responder a discursiva, eu não entendo nada de precatório e aquela questão ali eu não sabia responder. A da semana passada eu tive dificuldade de desenvolver a discursiva, mas eu sabia, assim, mais ou menos a resposta, a ponto de conseguir redigir uma redação minimamente coerente com as respostas corretas. Aí eu fico a mercê da fundamentação, que a banca vai analisar ali com relação à fundamentação, se ficou muito boa, se ficou boa, se não ficou boa. Então, na da semana passada, ok, mas na dessa semana eu inventei tudo que eu coloquei, né? Eu fiz a discursiva, eu nunca desperdiço uma oportunidade de fazer a prova como se eu estivesse fazendo ela da forma mais séria possível. Então, tipo, não ser discursiva, eu vou deixar em branco, que é bom até que eu saia mais cedo, vou deixar em branco porque eu ganho tempo aqui para fazer a objetiva. Não, eu vou jogar o jogo até o final. Então, vou até o último minuto dando o meu melhor ali, fazendo do jeito que tem que ser feito, que é fazendo a prova objetiva e fazendo a discursiva. A UFC deu 4 horas pra gente fazer a objetiva e a discursiva. Eu vou fazer a objetiva e a discursiva. Então assim, não sabia a resposta, inventei a resposta, vai que, né? Mas eu já vi que não é bem pelo caminho como eu coloquei. Então assim, pra mim a discursiva é assim, difícil demais de chegar no 6, sabe? Ele deve me dar, nessa de analista, ele deve me dar um 5, um 4,5, porque tem aquela pontuação que é de estrutura e de vocabulário, né, de português ali. Eu achei que não ficou tão boa. Claro, a estrutura, né, da discursiva, a estrutura mesmo, né, assim, os parágrafos, o fato de ser uma dissertação, o fato de colocar ali os conectivos e tal, isso tem, mas a caligrafia ficou horrível, eu risquei vários, né, erro, e aí risca pra fazer de novo, isso fica feio, esteticamente feio. Então assim, não sei que nota eles vão me dar na parte de estrutura e de português, e ali na parte do conhecimento técnico mesmo da questão, eu daria um ponto no máximo, porque a última pergunta eu acertei a resposta, né, mas a fundamentação não. Então, no máximo daria um ponto ali. Eu acho que não vale 6 pontos, não. Sendo sincero, se eu fosse avaliar, eu acho que não vale 6 pontos. A da semana passada de técnico, vale. Vale 6, vale 7, vale 7,5. Se, assim, eu não vou nem falar aqui, né? Vamos deixar eles darem a avaliação, mas, ok, essa dessa semana não vale. Então é isso, eu gravei esse vídeo aqui só por isso mesmo, porque é um pós-prova, né? Muita gente gosta de assistir, de ver as impressões. E também deixa aí nos comentários como é que se você fez essa prova, como é que você se saiu, se você foi bem, se tem expectativa de nomeação, fez a prova de técnico da semana passada, se fez também, comenta aí. E vamos ver se eu movimento esse canal, sempre que eu estiver fazendo prova, se eu faço um pós-prova, se eu comento durante a preparação, se eu faço alguns vídeos falando de mentalidade para prova, essas coisas. Vamos ver aí se eu dou andamento nesse canal. Enfim, vou deixar em aberto aí a possibilidade para próximos vídeos. É isso, valeu!